Boa noite a todos. Estamos novamente começando mais um culto de adoração ao nosso Deus. Nós damos as boas-vindas para todos os irmãos e amigos que estão nos assistindo e vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, agradecer por esse culto, pela oportunidade que temos de louvá-lo e engrandecê-lo. Oremos. Senhor Deus e Pai, poderoso Deus, Senhor Criador dos céus, Senhor Criador da terra, Senhor que nos criou, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bondoso conosco e o Senhor tem mostrado, Senhor, tua mão poderosa sobre nós, sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse momento que temos a oportunidade de louvarmos ao Senhor, também de engrandecer teu nome, ouvir a tua palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco no decorrer desse culto, nos irmãos que estão aqui na transmissão e também os irmãos que estão participando em casa desse culto, também te adorando. Que o Senhor esteja, Senhor, com cada um de nós, nos dando, Senhor, a tua bênção, coração voltado somente para o Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo isso, é isso que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar 2 louvores e os irmãos podem acompanhar a letra na descrição do vídeo. Vamos começar com Imutável. Continuar louvando com Olhando para Cristo.
Amém. Vamos passar a palavra para o pastor Maurício, ele vai nos dar boas-vindas e também nós vamos depois ouvir um relatório missionário. Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que você, meu irmão, você, amigo, vai nos assistir e ouvir. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Hoje, dia 17 de maio, nós vamos estar nessa live enfatizando também missões, a importância da igreja estar investindo e se envolvendo em missões. Portanto, vai a nossa exortação aos irmãos para que sejamos firmes e constantes nesse aspecto, quando se trata de investir, especialmente em finanças, para esses irmãos que estão em locais tão longínquos, servindo a Deus, nesses lugares, pregando a palavra do Senhor. Então, nós vamos apresentar agora algum vídeo de um desses missionários e como também de estudantes de teologia, seminaristas que estão no Cariri, lá no Seminário Batista do Cariri, e que a igreja também disponibiliza alguns recursos para esses irmãos. Então nós podemos agora ver com atenção e peço, vamos orar, mas também, além de orar, vamos investir nossas vidas naquilo que nós podemos, conforme Deus propõe em nosso coração. Amém? Vamos assistir então os vídeos. Boa noite, irmãos. Vamos trazer agora o relatório de missões do mês de maio. Aí está mais uma vez uma lista dos missionários que a igreja está auxiliando. E nós continuamos que os irmãos fiquem orando por eles, missionário Genival, missionário Pedro, missionário Moisés, pastor Alexandre, missionário Francenildo, seminarista Júlio e o missionário Reginaldo. Aí ao lado estão os valores que a igreja investe nesses irmãos. E para vocês terem um estímulo a mais de continuarem contribuindo e saber que a nossa igreja tem se dedicado com essa área. Como o pastor Maurício relatou, nós adotamos um novo seminarista, o seminarista Rômulo, e vamos conhecer um pouco dele neste vídeo que ele gravou com todo carinho para a nossa igreja. Olá, irmãos. É um privilégio imenso estarmos aqui com vocês através desse vídeo, podendo relatar um pouco do que o Senhor tem feito por nós. Eu e minha esposa Cíntia, nós temos estudado aqui no Seminário Batista do Cariri e tem sido tempos de grande aprendizado. Apesar dessa pandemia, nós continuamos estudando e continuamos também realizando o nosso trabalho prático, o qual nós fazemos na Congregação Batista Regular Nação Santa. O pastor Sérgio é quem está à frente dessa congregação. E nós temos buscado servir aqueles irmãos, aquela igreja, na medida do possível por conta desta pandemia. Mas tem sido tempos de grande aprendizado e amadurecimento. E queremos pedir que os irmãos continuem orando por nós. É motivo de grande alegria para nós
esse contato que nós temos com os irmãos, né, essa comunhão que nós temos através do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que nos une, né, nesse amor fraternal. Como Rômulo disse, nós queremos compartilhar nossos pedidos e agradecimentos. Queremos pedir encarecidamente que os irmãos continuem a lembrar de nós nas suas orações, pedindo para que Deus nos conceda a cada dia a saúde, como tem feito, não tendo deixado faltar, como também o sustento que Ele tem nos dado tão fielmente. E nós agradecemos também pelas pessoas que Deus tem levantado para nos ajudar no período em que nós estamos aqui. Meus irmãos, continuem firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus continue vos abençoando grandemente. Um grande abraço. O seminarista Rômulo é filho do missionário Reginaldo, que a igreja já contribui há um certo tempo. Aí, nessa imagem, tem algumas informações de contato, e-mail, para caso os irmãos queiram entrar em contato com eles para dar uma palavra de encorajamento, podem ficar à vontade para tirar uma foto ou tirar um print dessa página. E a igreja iniciou a contribuição para ele no valor de R$70. Agora, teremos um vídeo enviado pelo missionário Pedro. Olá, irmãos. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por esse momento de estar falando com os irmãos. Tenho já pensado em algum tempo e aí até os amados irmãos, mas ainda não deu. Sou missionário Pedro, tenho servido ao Senhor aqui em Itapipoca, eu, juntamente com a parte da minha família, uma parte ficou em Sobral e a outra veio para aqui comigo. Quero agradecer aos amados irmãos por essa decisão que vocês tomaram de continuar nos ajudando. Isso para mim tem sido uma alegria muito grande. Obrigado, amados. Peço que continue orando por nós e nós estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor ordena fazer. Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo por nós. Deus abençoe a todos aí. Deus esteja cuidando de cada um de vocês. Muito obrigado. Agora o pastor Maurício irá fazer uma oração pelos nossos missionários. Muito bem, então nós vamos, de fato, agradecer antes da oração aos nossos missionários, que a igreja tem, através das orações, cuidado deles, e também através das finanças, certamente pouco ainda, mas que tem feito isso de forma bem zelosa e amorosa para com esses irmãos. O missionário Genival, o missionário Alexandre, o missionário Reginaldo. Um grande abraço, o missionário Pedro, obrigado pelo vídeo, sua família que está aí, né, nessa batalha. E os seminaristas, né, o seminarista Cleverson, o Júlio também, e o Rômulo, esse grande homem que nos recebeu aí recentemente. Tem ainda, né, o Francinildo lá em Aiuaba. Enfim, graças a Deus que nossa igreja tem despertado e, na medida do possível, tem ajudado esses homens e suas famílias. Então vamos orar agradecendo a Deus pela vida deles. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que a sua igreja tem de manifestar com atos, com essas virtudes, ó Deus, a sua graça na vida desses homens, na vida dessas famílias que estão adiante, ó Deus, de nós, em lugares distantes ou perto, ministrando a tua palavra. Supre, ó Deus, a necessidade deles, seja emocional, familiar, seja material, sobretudo espiritual. Nós oramos, colocando essas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Então, vamos louvar novamente, depois de ouvirmos aí os relatórios missionários. Vamos louvar com o louvor Teu Querer. É um louvor com a letra bem bonita, os irmãos podem refletir, quem conhecer também pode cantar sobre o querer de Deus em nossas vidas e para falar do seu amor. Essa letra fala muito sobre isso, serve para refletirmos e louvarmos também seu nome. Amém? Vamos agora ouvir a palavra do Senhor que o pastor Maurício irá ministrar.
Muito bem, boa noite, boa tarde ou bom dia, conforme seja o momento que você está assistindo e ouvindo. Quero dizer, nós somos da Igreja Batista Regular em Maceió, meu nome é Pastor Maurício, e é com grande alegria, prazer que nós temos de, nesse instante, após essa adoração perfeita, com hinos de louvores que certamente agradam o coração de Deus, nós vamos falar hoje sobre Elias, um homem que ouve a voz de Deus. Elias, um homem que ouve ao Senhor. Essa história está lá em 1 Reis, capítulo 19, e é de lá que nós vamos tirar a nossa mensagem de hoje. E peço que você, por favor, abra a sua Bíblia nesse texto para a gente, então, dar início a essa leitura. Queria dizer para você que nossa igreja tem disponível algum trabalho no Facebook, como nós temos efetivamente trabalhado para o Senhor, também no Instagram, você pode procurar, o YouTube também tem algumas músicas, etc., de modo que pouco a gente pode disponibilizar para edificar os irmãos, os amigos, a gente está fazendo. Então vamos abrir e ler apenas 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler somente os versículos iniciais, para a gente não sem perder muito tempo, e depois a gente lê até o versículo 18, à medida que a mensagem for desenvolvendo. Diz assim a palavra do Senhor, em 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 4. Acompanhe comigo. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Mais uma vez nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra e permita-nos que possamos hoje, ó Deus, aprender. Mas muito mais, ó Deus, além do aprendizado, nós possamos ser desafiados. Possamos, ó Deus, tomar decisões à medida que aquele aprendizado preenche o nosso coração. Abençoe, ó Deus, cada pessoa em cada lugar e nesse momento, ó Deus, tem separado, investido esse tempo para aprender da sua palavra. O Senhor cuide das suas necessidades, abençoe cada família aí, ó Deus, que estão juntas, unidas, nesse instante para aprender do Senhor. Ó Deus, ajuda-me na minha limitação, na minha incapacidade, mas que eu possa, ó Deus, fazer o melhor para que o teu povo, cada ouvinte, ó Deus, possa ser edificado e assim ter uma vida de paz e de justiça, como a coroa que nós devemos buscar para a nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós já falamos o tema, Elias, um homem que ouve a voz do Senhor. Será que nós temos ouvido a voz do Senhor? Essas perguntas e outras semelhantes nós vamos fazer no final. Mas nós vamos pensar hoje, quem era Elias? Quem foi o profeta Elias? Elias, ele viveu no tempo do reinado do rei Acabe. Inclusive a Bíblia diz que foi o pior rei de Israel. A história de Elias está relatada na Bíblia, no Velho Testamento, aqui nesse capítulo 17, 18 e 19, lemos parte do 19, como também em 2 Reis, capítulo 1. Aí que tem detalhes do contexto da vida de Elias, mas Tiago também, no Novo Testamento, vai falar sobre esse rei.
Mas além da forma peculiar que ele foi arrebatado, Elias não foi morto, ele foi arrebatado, Elias manteve-se fiel a Deus, mesmo tendo um momento de extrema desolação e tristeza em sua vida. E por que não dizer depressão? Há uma discussão, mas, enfim, Elias sofreu muito emocionalmente. Então, esse profeta, sendo uma referência no combate à idolatria, ao Deus Baal, em defesa do culto ao Deus de Israel, ele se destacou nesse contexto como profeta. Foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia. É importante, irmãos, entender um pouco do contexto em que nós agora estamos aqui nessa leitura. Como é que se passou um pouco atrás para a gente chegar aqui? É importante eu falar algumas coisas para a gente depois racionalizar melhor a essa questão. Então, Israel era um só povo, tinha um só rei até a morte de Salomão. Mas, após a morte de Salomão, aproximadamente em 1931 a.C., Israel se dividiu em dois grupos. Não dois povos, né? É um povo só, judeu ou hebreu, como queira, mas se dividiu em dois grupos. Então, o grupo do Reino do Norte continuou sendo chamado Israel. Então, o Reino do Norte continuou sendo chamado Israel. Antes dessa divisão também se chamava Israel, ou o povo judeu, ou o povo hebreu. Mas, enfim, depois dessa divisão, o Reino do Norte, esse grupo, ficou chamado de Israel. E Judá, o Reino do Sul, então, ficou sendo esse grupo, segundo, sendo chamado de Judá. Cada grupo, então, tinha seu próprio líder, seu próprio rei. Então, nesse contexto, Israel tinha como rei um homem chamado Acabe. 1 Reis 16:30 diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis anteriormente a ele. Veja então aí o calibre desse homem. E o versículo 31, também de 1 Reis, capítulo 16, diz que Acabe ele foi achado em vários pecados, e como se não achasse poucos pecados que ele tinha, ele havia cometido, ele casou com Jezabel. Quem era Jezabel? A Jezabel era uma mulher não judia, filha dos sidônios, lá dos assírios, e ela era uma mulher muito má, uma mulher assassina, feiticeira e, sobretudo, muitíssimo idólatra. E a partir daí aumentou ainda mais os pecados do rei, no seu reinado, no povo. E nessa época, então, Israel começou a enfrentar um declínio econômico, um declínio moral, social e, sobretudo, religioso. Esse aqui era o contexto em que Elias, então, ele vai ser levantado por Deus. Então, nessa época, Israel começou a enfrentar todo esse declínio, e nesse cenário, Deus chama o profeta Elias com a missão de advertir o rei Acabe. Israel dava passos largos e resolutos para o pior caos da sua história. Parece que nós estamos vivendo também um pior momento da nossa história dos últimos, 2 ou 3 séculos. Eu não vou me arriscar, mas tem certamente que escrever esse momento que nós estamos vivendo como o pior momento da história da nação, do mundo desses séculos. Então, a mensagem de Elias, a mensagem do contexto aqui que estamos citando, ela certamente trará lições especiais para nós também. Não tem dúvida disso. E como eu disse, Elias profetizou nessa época que foi muito difícil na história do povo de Israel, do ponto de vista religioso, principalmente. E quero relembrar que nesse tempo o povo judeu já havia se dividido, como eu falei, em Reino do Norte e Reino do Sul. E essa divisão aconteceu depois de o povo passar aproximadamente 120 anos juntos, unidos em uma monarquia como um só povo. Todo esse relato, irmão, é para nós nos situarmos em que momento Elias, mais uma vez digo, entra nesse cenário e faz um protagonismo diferenciado no contexto da história bíblica.
Qual o objetivo de tudo isso, dessa mensagem de hoje? Mostrar como o Senhor lidou com o seu servo, como lhe trouxe conforto e ânimo no meio da perseguição, no meio do seu desespero e angústia naquele momento. Esse é o objetivo. Que o que aconteceu com Elias, nós reflitamos e possamos tirar lições para a nossa vida, também nesse contexto atual que nós estamos vivendo. A primeira coisa que nós queremos analisar aqui, Elias vence uma grande batalha contra os profetas de Baal. Nós observamos isso em 1 Reis 18, tá bom? Mas antes eu quero trazer um pouco, regredir um pouco para o capítulo 17. Deus manda Elias informar Acabe que não iria mais chover por um determinado tempo, aproximadamente 3 anos. E assim, isso para um rei era um confronto absurdo, era um desatino, um desaforo para um rei. Era uma afronta, né? Principalmente porque Elias não servia ao rei Acabe. O rei Acabe, Israel tinha outros deuses, outras centenas de profetas para profetizar para Acabe. Então Elias sai de um contexto que não é do Acabe e vai profetizar, e principalmente dando uma má notícia, que era de que não iria chover. Então, não se aceitava qualquer outra revelação se não fosse a revelação ou as revelações dos profetas de Baal. Então Elias tem essa coragem de se levantar e confrontar Acabe. Deus o envia a fazer isso. Após Elias entregar essa notícia a Acabe, Deus manda ele sair do meio do povo, da presença de Acabe, e fugir, se esconder em Querite, né, junto a um ribeiro, na parte, acho que oeste lá do Oriente. Isso está no capítulo 17, de 1 a 4. Eu vou citar a referência, porque você depois, ao ouvir, isso ficar gravado, você vai querer conferir. Então, Deus envia Elias agora para sair daquele local, manda ele fugir dali, e ele vai ficar em Quirate. Isso está em capítulo 17, de 1 a 4. E então, Deus disse, vai e eu prometo cuidar de ti, enviando pão e água. E foi assim que Deus fez. Deus prometeu e Deus cumpriu a assistência ao profeta Elias. E agora sim, no capítulo 18, no versículo 1, mostra que depois de aproximadamente 3 anos, Deus manda Elias retornar ao rei Acabe para o anunciar que ele, Deus, havia de mandar chuva outra vez para a nação de Israel. No versículo 19, capítulo 18, Elias pede ao rei que junte todo Israel, que ele próprio vá também junto com os seus profetas, 450 profetas, e se dirijam ao Monte Castelo. E levem também mais outros 50 profetas de Aserá, que eram outros deuses que a Jezabel havia feito aliança. Como se não bastasse 450, ela se alia com outros reis, cujos reis têm esses deuses, a Saré. Então ela faz isso e juntam todos, se dirigem para o Monte Carmelo, para ali haver um confronto entre o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, o Deus de Elias, para com os profetas de Baal e de Assaré. Essa que é a realidade no capítulo 18. No versículo 21, Elias convida então todos a refletir sobre o que eles iam ficar fazendo, o que eles iam ficar pensando, isso depois da vitória, aliás, antes da batalha até, Elias pede para que eles ficassem refletindo, que a palavra lá é cochear, no versículo 21. Até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 pensamentos, ele diz. Ou seja, a ideia da palavra cochear, no original, tem uma forma figurativa e quer dizer ficar pulando de um lado para outro. Ficar servindo a um, depois ficar servindo a outro. É aquele texto, praticamente, que temos em
a Mateus 6, 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores. O próprio Jesus diz isso, porque há de servir a um em detrimento do outro, ou vice-versa. E, infelizmente, Israel estava ali tentando servir a dois senhores. Mas ele diz: olha, vocês vão ficar cocheando até quando? Confira aí no capítulo 18, versículo 21. Então, Elias, nos versículos 22 a 38, ainda do capítulo 18, desafia que ele, o profeta de Deus, profeta do Deus verdadeiro, e todos os demais profetas, os 850 profetas, façam sacrifício e que este sacrifício seja consumido pelo fogo na hora que cada um clamasse pelo seu Deus. Ou, no caso deles, clamassem pelos seus deuses. Então, foi esse o desafio que Elias fez. Olha, vamos trazer o animal, sacrificar o animal, colocar a carne dele sobre o altar. Depois nós vamos, claro, ter a lenha, etc. E a gente vai começar a clamar pelo nosso Deus. E o Deus que descer fogo sobre o altar, sobre o holocausto, consumiu o holocausto. Esse é o Deus verdadeiro. Foi esse o desafio de Elias perante esses 850 falsos profetas, perante todo o Israel e perante o rei Acabe. E aí, se você ler com calma a história, você vai ver como tudo isso se sucedeu. Então, interessante que um detalhe aqui, no versículo 30 de versículo 18, eu acho que eu vou até ler para nós, eu quero ler aqui para você, se está sem Bíblia, você ouvir. Diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Isso na hora dele já, então, ser a vez dele de clamar ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso, e este consumir o holocausto, o sacrifício que ele havia de depositar sobre o altar. Então ele diz: e todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Aqui é algo interessante, irmãos. Elias, antes de pedir a intervenção do Senhor, a intervenção dos altos céus, ele restaura o altar que está sob ruínas. Vejam quantos detalhes, a gente não vai falar em todos, mas veja, esse detalhe precisava ser destacado. Um altar, ele desmantelado, ele sujo, um altar que está quebrado. Esse altar não pode convidar o Senhor a fazer milagres. Esse altar não pode fazer com que a manifestação de Deus esteja presente. Esse altar não pode reivindicar que haja vitória sobre ele. E sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos, irmãs? Porque nós somos o altar do Senhor. Isso, se você não aprender nada essa noite, nessa oportunidade, você lembre. Você, eu, nós somos esse altar. Nós somos o templo do Espírito Santo. E se nossa vida tiver, me permita a expressão, esculhambada, como nós vamos reivindicar que o Senhor atue, que o Senhor haja, que o Senhor manifeste a sua graça, o seu poder sobre esse altar? Isso fica para nós refletirmos, essa aplicação fica para nós refletirmos. Mas seguindo aqui, é importante a gente observar que os profetas de Baal falharam. Eu queria ler para vocês o versículo 26 e 27, ainda no capítulo 18, só depois nós vamos para o 19, 26 e 27, e tomaram o bezerro que eles deram e prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Versículo 27. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará.
Então ali eles ficam zombando, olha, por que vocês não falam mais alto, gritando? Quem sabe esse Deus de vocês esteja viajando? Quem sabe ele esteja dormindo? Quem sabe ele esteja com preguiça? Então Elias, zombando, né, ironizando, falou isso para os profetas. E aí diz no 28, eles clamavam a grandes vozes e retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Achando que esse sacrifício, toda essa penitência, iam resultar em bênção, em manifestação do seu Deus. E hoje, infelizmente, tem gente que penitência, sacrifício, promessa, vai resultar. Não resulta. Basta se humilhar diante de Deus, ter um altar restaurado e o Senhor vai se manifestar. O 29, sucedeu que passado o meu dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Esse foi o resultado. Eles fracassaram. Aquele que pensa que serve a qualquer outro Deus. Não, pastor, mas é assim, Deus está em primeiro lugar e Deus fulano está em segundo, ou eles estão no mesmo nível. Não tem mesmo nível, não tem outro Deus acima e nem tem outro Deus abaixo. Ou se é que ele só está abaixo. Mas não tem outro Deus. É isso que eu quero dizer. Que você reflita sobre isso. Se você tem ainda outra pessoa que você venera, que você adora, que você dirige suas pressas, olhe para esse texto. Deus é ciumento, ele diz, a minha glória a outro não darei. Está lá em Isaías capítulo 40. Portanto, é importante a gente entender, ouvir a voz de Deus. Hoje o Senhor também está falando a nós, falando a você, que precisa entender que Deus é um Deus ciumento e Ele não quer dividir a glória dEle com outro Deus. Então, irmãos, a gente viu isso de forma clara. Precisamos saber que para vencer batalha nas nossas vidas, precisamos obedecer e andar com o Senhor. Só olhar para os versículos 17 e 18 e ver como Elias foi submisso a Deus. Submissão a Deus é o que precisa. Podemos chamar as pessoas para próximo de nós, como Elias fez aqui nesse capítulo 30. Elias diz, achegai-vos a mim. Será que nós podemos fazer isso? Pedir para o povo, me acompanha. Olha meu exemplo. Será que você pode falar isso? Será que eu posso falar isso? Uma vez dizendo-nos crentes em Cristo, dizendo-nos que somos a igreja do Senhor, é bom para a gente pensar e refletir nisso também. Então, é importante se a gente pode e deve, né, ser aquela pessoa que chama alguém para perto de nós, para nós mostrarmos a glória de Deus, como Elias fez aqui. Então, Elias vence a batalha, está muito claro, e agora nós vamos sim voltar aqui para o capítulo 19, já fiz a leitura do versículo 1 a 4, e eu queria discorrer um pouco sobre esses 4 versículos. Após muita pressão de dias de trabalho, nós vimos no capítulo 18, agora há pouco, servindo ao Senhor, após um embate dantesco entre Elias e os profetas de Baal, esses falsos profetas, certamente Elias agora estava super cansado. Elias estava extasiado. Servir ao Senhor em certo momento requer pressão, exige de nós esforço, concentração, foco. E Elias estava então aqui só focado nesse detalhe. Passou um dia inteiro trabalhando, ali esperando o que ia acontecer com os falsos profetas. E agora vem a vitória, Elias vê Deus se manifestando e agora ele descansa. Ele possivelmente baixa a guarda, acha que tudo está resolvido. Elias esperava que tudo fosse como ele esperava a partir de agora. E como na minha mente não está escrito isso, mas como é que ele esperava que tudo se sucedesse a partir de agora? Que Acabe se convertesse, porque diz o texto que todo o povo se converteu após essa grande vitória, mas ele esperava que Acabe se convertesse, isso fosse bem manifesto. Esperava que a Jezabel fosse colocada no seu devido lugar, ela fosse submissa ao marido, né, se tornasse serva do Altíssimo.
todos os altares de Baal fossem destruídos e ele, o próprio Elias, na minha meditação, o próprio Elias fosse colocado, conduzido à condição de profeta de Israel? Ou será que minha mente está viajando demais ao pensar nos resultados que ele, Elias, conseguiu através do Senhor? Eu, no lugar de Elias, esperava isso. Eu pensaria que agora seria assim. Mas não foi assim. As coisas não foram como Elias pensaram. As coisas não saíram exatamente como Elias queria. E o que fazer? O que fazer? Então, irmãos, Acabe não se converteu, Jezabel não se voltou para o Senhor a servi-lo, os altares não foram destruídos e, finalmente, Elias não foi aceito. Elias foi perseguido. O texto diz que ela mandou um recado de perseguição para Elias e isso o fez fugir para bem distante. Então, no versículo 4, a gente vê aqui: e ele se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu, no seu ânimo, naquela sua emoção, a morte. E ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aqui havia um grande conflito no coração e nas emoções de Elias. Por que Deus permitiu fazer isso? Eu que me doei tanto, eu que me entreguei tanto, que servi tanto. Porque agora, depois de aparentemente existir a vitória, a mulher de Acabe ainda manda me perseguir e há certamente parte do exército querendo me matar. Por quê, Senhor? É melhor que eu morra. Não tem sentido eu servir ao Senhor. Eu não vejo resultado com as coisas. Eu acho até injusto o que aconteceu. Eu não tenho mais o que dizer. Basta. Me resta a morte. Tira a minha vida. Esse era o sentimento do profeta Elias. E quando a gente está em um sentimento assim, irmãos, isso obscurece a nossa visão espiritual. O nosso olhar para o Senhor, ele torna-se nebuloso. E certamente a gente não consegue vislumbrar o que o Senhor quer que nós vislumbremos. E esse realmente era o caso de Elias. O que Deus poderia dizer para Elias nesse momento? Eu, no lugar de Deus, o que eu diria para Elias nesse momento? Elias, você está com medo de uma mulher? Eu te dei força e poder para você vencer 450 com mais 400 homens, 850 profetas. Você viu de que forma tudo foi bem operado. E você agora com um recado ali de você, Deus não passou em rosto, nada. Deus não provocou Elias. Deus não agitou mais Elias. Deus teve paciência com Elias. No momento de profunda crise do seu servo, Deus falou de forma amorosa com Elias. Deus não diz nada por enquanto, nesse momento em que ele está dizendo, eu quero morrer. Deus não diz nada. Nós vamos ver isso no contexto mais adiante. Apesar de que Deus poderia sim, Deus teria razão sim, mas ele apenas manda um anjo para cuidar de Elias. Versículo 5 diz aí que ele deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olha, Deus enviando um anjo para cuidar de Elias. Mas isso vai ser assunto do próximo ponto. O que eu quero fazer é aplicar a nós essa questão do medo, da fuga de Elias após uma grande vitória. Deus conhece, meu irmão, a sua estrutura. Ele sabe o momento em que ele deve encorajar você de uma forma mais dura, te dando um pouco de osso para roer. Mas também ele sabe e conhece o momento em que nós precisamos de ajuda, do colo, do abraço, do alimento. E é isso que ele faz aqui. Ele se compadece de nós, mesmo quando em meio à nossa falta de percepção quem ele é.
Deus, Ele certamente está tendo compaixão de você. Deus está certamente tendo compaixão de mim nesse momento em que a gente se aflige, nesse momento em que a tendência é a gente perder a fé, por quando a gente vê um parente, um grande amigo, sendo alcançado por esse mal, por essa doença que está aí terrivelmente invadindo as casas, as famílias, a sociedade como um todo. Eu, pelo menos, tenho uma lista já de aproximadamente 10 ou 12 pessoas para orar que fizeram ou fazem parte da minha vida e que já foram acometidos desse mal. E às vezes a gente fica perguntando, até quando, Senhor? E é nesse momento em que Deus nos conhece, a nossa estrutura, a fragilidade, e o Senhor vem nos assistir de forma diferente. Não esqueça, Deus te assiste, porque Ele conhece a nossa estrutura. Que nós somos pó, que nós precisamos do seu braço, do seu conforto e da sua orientação. Mas nós queremos ver agora, em terceiro lugar, que Deus cuida de forma especial de Elias, versículos 5 e 9. Os dois versículos, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. O versículo 9 vai dizer, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que faz aqui, Elias? Então aqui, no primeiro versículo, Deus cuida dando alimentação. No segundo versículo 9, Deus cuida procurando conversar com você, procurando emocionalmente tratar você. Olha, Elias, eu estou aqui, eu quero ouvir você. O que fazes aqui? O que está acontecendo, Elias? Será que Deus não sabia o que estava acontecendo com Elias? Deus conhecia o interior do coração de Elias. Deus conhecia todas as motivações de Elias. Deus conhece todas as motivações. Então Deus alimenta seu profeta, né? Ele sabe das coisas básicas que ele precisa, e Deus se interessa pelo bem-estar físico quando ele providencia comida. Deus se preocupa com o bem-estar emocional quando ele pergunta, que fazes aqui, Elias? Versículo 13c também. Será que Elias teve ainda dúvidas se Deus estava preocupado quando Deus pergunta, que fazes aqui, Elias? Lá no versículo 13. Então, que saibamos, irmãos, que Deus cuida de nós de forma especial. E vamos para o quarto e último ponto. E Deus também confronta Elias. Deus confronta Elias porque Deus sabia que no momento certo Elias precisava ouvir a sua voz. Nós também, irmãos, em determinado momento da nossa vida cristã, em determinado momento que nós estamos saindo do deserto, saindo da crise, é a hora em que Deus chega e diz, eu já te confortei, eu já te alimentei, eu já conheci e compartilhei todos os teus sentimentos. Agora eu quero confrontar você, mostrar a você o seu erro e dizer para você o que você deve fazer. É isso que Deus faz com Elias, versículo 9, mais uma vez. Veja que ele diz assim, e ali Elias entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. E aqui nesse sentido de tratar emocional, mas de também tratar a Elias de uma forma mais séria. O que você faz aqui, Elias? O que está acontecendo? Versículo 11, acompanhe comigo na sua Bíblia. Ele diz, e ele disse, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Irmãos, aqui nós achamos algo tremendo. Mas eu quero ler o versículo 15. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E tem serviço para você lá. Vai e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Versículo 16. Também a Jeú, filho de Ninsi. Ungirás, rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate. E Abel, Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. Ou seja, só para a gente entender o versículo, o Senhor diz, vai e volta para o teu caminho, porque você precisa continuar a fazer aquilo que são os meus propósitos.
Esse é um ponto interessante. O confronto de Deus a Elias é algo que precisa chamar nossa atenção. Depois que o Senhor, depois de ele ter cuidado de Elias com comida, água e dando-lhe descanso físico, agora Deus chama a atenção de Elias. E pergunta o que ele ainda estava fazendo ali dentro de uma caverna, escondido, com medo. Deus não mandou ele fugir. No início, lá no capítulo 18, Deus sim mandou ele fugir para Quireate. Sim, Deus disse, vai que eu cuido de você. Mas agora Deus não mandou ele se ausentar. Muito menos fugir por conta de um recado de uma mulher. E é aqui que Deus confronta o seu profeta. Pergunta, o que ele faz ali? E Elias tem uma boa argumentação, uma boa retórica, ele é eloquente, não é? Versículo 10, você acompanha aí. Olha o que Elias diz, irmãos. E ele disse, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Olha que eloquência, não é? Porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para tirar. Olha só que argumentação infalível, entre aspas, do profeta Elias. Alegar que depois de uma grande batalha, de ter sido zeloso pelas coisas do Senhor, mesmo quando os filhos de Israel deixaram a aliança dos seus ancestrais, abandonando e adorando ao único Deus, derrubando os altares do Senhor e matando os seus profetas, só ele, mas só ele estava ali para ainda proclamar ao Senhor. E ele não vê como isso agora vai se resolver. É isso que ele está dizendo, oh Deus, então eu não vejo agora motivo para me continuar e não sei como isso vai se resolver. Eu estou até aqui numa situação que eu não estou vendo a sua ação. O Senhor está inerte. Acredito que aqui tinha um sentimento de autocomiseração, um sentimento de autopiedade. E aí, irmãos, sinceramente, será que às vezes isso não encontra você nessa situação? Será que em algum momento essa fala ou esse sentimento não rugiu como um leão dentro do nosso coração? Eu confesso a você que eu já me peguei assim. Não sei se com sentimento de autocomiseração, ou de orgulho, ou de egoísmo, ou não sei, mas eu já me peguei assim no momento de uma grande batalha e eu pensar que agora as coisas estavam andando, iam ser resolvidas e a coisa dá um nó. E eu disse, Senhor, então não adianta eu estar fazendo nada. Não prospera nada. E por que o Senhor não permite que prospere? E aí vem choro, vem tristeza, vem desamparo. Que o exemplo de Elias aqui não possa ser um exemplo positivo para mim, nem para você. Essa era a queixa do profeta. Aqui havia um sentimento, como disse, de autocomiseração. O que Elias queria com isso? Deus já havia dado a vitória a ele, lá no Monte do Carmelo. Depois ele foge, se isola, Deus cuida dele. Deus se interessa por ele, pela emoção dele. E o que ele queria ainda, se não dizer, Senhor, eu estou revigorado e agora eu estou pronto para voltar. Eis-me aqui o teu servo, eu vou voltar. Não, ele fica ali, dizendo, eu quero morrer. Não vale a pena essa vida. Mas, como disse, Deus buscou amparar Elias, mas agora confrontar Elias. Os versículos de 11 a 13, agora eu queria que a gente concentrasse um pouquinho a atenção, que eu julgo ser importante esses versículos. Queria ler para vocês 11 a 13 do 19, capítulo 19. Eu já li, aliás, o 11 e o 13, de 11 a 13, né? Mas eu quero repetir de forma bem rápida. E ele lhe disse, Deus dizendo, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor.
Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, e porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Irmãos, Deus ensina a Elias que o som de uma voz mansa e delicada era dele. Ensina que ele não se revela apenas de maneira poderosa, entre aspas, através de grandes milagres, como tantos assim esperam, ou só acham que Deus está ali presente quando há grandes milagres, alguém que está aleijado e saiu curado, alguém que conseguiu uma aquisição estupenda de algo material. Enfim, Deus não se apresenta nesse milagre necessariamente. Era isso que Elias estava pensando, que Deus ia, quando ele botou o seu rosto fora da caverna, aí diz que houve esse vento, diz que um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas. Mas o Senhor não estava nesse vento. E essa era a compreensão de Elias. O Senhor só se fazia presente em grandes eventos. Então, Elias precisou aprender que não só temos experiência com Deus quando há um forte vento ou um forte trovão. Que Deus não aparece só num vendaval acompanhado de um grande fogo. Não. Era isso que Deus queria mostrar para Elias. Era isso que Deus queria, então, trazer ao coração dele. E aí nós vimos no texto, porém o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto, e o versículo 12 diz, o Senhor não estava no fogo. Não estava nessas coisas. Mas depois do fogo, um cicio. Olha só a palavra aí, na revista atualizada. Depois do fogo, no versículo 12, depois do terremoto, um fogo, porém também o fogo não estava, porém o Senhor também não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Se você vê na atualizada, diz, porém um cicio. Eu fui procurar o que é cicio. Mas a tradução corrigida já diz, é uma voz delicada, é uma voz mansa, uma voz amorosa. É como se entre o som do trovão e dos montes se rompendo, agora você estivesse pisando aqueles gravetozinhos secos. E ele faz uns talos bem agradáveis quando você anda assim numa praça ou no mato, e você vai pisando naquele graveto, vai fazendo aquele barulho, graveto pequenininho, e vai fazendo ou folhas secas. Era essa a ideia do cicio, que transmite esse som e a gente acha aquilo agradável. A gente continua pisando no chão, porque transmite um som bem agradável. Então é assim que Deus queria que Elias entendesse a sua voz. E muitas pessoas também acham que devem ditar onde encontrar Deus, como encontrar Deus, como ele deve falar. Muitas pessoas querem bitolar Deus. Elias queria bitolar Deus. E ele procurou Deus quando ele botou o rosto na caverna, repito, e viu aquilo tudo, e Deus não estava em nada disso. Isso aqui é algo extremamente interessante para nós. Elias queria ver Deus num forte e grande vento que abria os montes ao meio, despedaçava as penhas ao sair da sua voz. Esses fenômenos da natureza, vento, terremoto e fogo, anunciavam de fato a chegada iminente do Senhor. É só ler os textos de Êxodo 19, lá do versículo 16 a 19. Tem Salmo 18 e tem também Abacuque, capítulo 3. Então era próprio dos judeus esperarem que Deus se apresentava exatamente assim, de uma forma... Por isso que tem alguns irmãos, crentes, eles também são assim. Deus só se manifesta se for aos gritos, Deus só se manifesta se for assim, em um momento bem de frenesi, de forte barulho, e eles dizem até que quanto mais barulho, mais manifestação de Deus, e eles chamam aquilo de fogo. Eles dizem, não, Deus não se manifesta necessariamente assim. Olha aqui, Deus no seu cicio, ou seja, na sua voz delicada, na sua voz amorosa se manifestando a Elias. Então, irmãos, nesse sentido, nós não só encontramos Deus
numa mega igreja, num mega barulho, naquele mega frenesi. Não. Não só vemos Deus, percebemos Deus nos grandes milagres, né? Ou só num grande pregador, num Billy Graham, num John Stott. Não. Uma criança pode falar de Cristo para você. Uma criança, na sua simplicidade, pode falar que Cristo é a salvação do mundo e que você precisa receber Jesus como seu Senhor e único Deus da sua vida. Essa é a aplicação que nós temos para nós, né, nesse ponto aqui. Mas eu quero concluir agora. Nós temos aqui só uns 5 minutos para nos fazer ver, irmãos, que Elias ouviu a voz de Deus. Elias voltou lá, o versículo 19 fala sobre isso, que Elias voltou e cumpriu aquilo que Deus tinha determinado. Ele partiu, o versículo 19 diz que ele partiu, pois Elias. O nosso desafio como igreja de Cristo é continuar ouvindo a voz de Deus. Principalmente, irmão, nesse contexto que nós estamos vivendo, onde certamente, sem dúvida, nós não vamos estar tapando o sol com a peneira. Esse momento abala a nossa fé, diminui o nosso ânimo, tira, às vezes, a nossa alegria. Mas é nesse contexto que nós, a igreja, precisa ouvir a voz de Deus. E o porquê? E o que Deus tem falado à sua igreja nesse contexto atual? Como Deus tem falado à sua igreja? Será que não nos fala para que sejamos mais vigilantes acerca da sua volta? Cumprindo mais uma profecia de que nos últimos tempos haveria miséria, peste, guerra, fome. É mais algo palpável, visível, de que nós devemos estar atentos à sua volta. E, portanto, termos outra atitude. De orar, de ler a palavra, de esperar, não é, no Senhor de forma santa. Então, será que não nos chama para nos desprender, para investir em missões nesse momento? O momento é difícil, eu preciso doar um pouco mais ainda, fazer um pouco mais de esforço para doar um pouco mais do meu material para missões, para os missionários. Nós citamos alguns deles, ou quase todos aqui no nosso início da live. Então, temos que entender o porquê de tudo isso. Será que você tem se perguntado como vai ser minha vida espiritual após essa pandemia? Ou você não está nem aí, isso não é com você, você nunca pensou nisso. Como é que está você como igreja? Como você tem racionalizado todo esse contexto olhando para a Bíblia? Talvez você não esteja lendo a Bíblia e não tem como racionalizar. Mas, enfim, o certo é que tem irmãos que estão firmes, estão lendo a Bíblia, estão orando, estão buscando, estão se humilhando diante do Senhor. E o Senhor tem dado respostas para nós, para todas as igrejas, para o seu povo. E nós temos, como igreja local, recebido resposta de Deus. Nós hoje compartilhamos uma resposta que o Senhor nos trouxe, da gratidão de uma pessoa que está sendo curada desse mal e está agradecendo a igreja, porque a igreja orou. Nós precisamos, irmãos, estar atentos, orando, muito, muito envolvido toda essa questão. Então, essa é a realidade de nós como igreja. Mas eu quero falar um pouco para você também. Para você que ainda não fez uma decisão pessoal, crendo e aceitando a Cristo como o Senhor da sua vida. Eu preciso falar para você também. Todo esse contexto serve muito para nós, a Igreja do Senhor, o que nós estamos fazendo, qual é o nosso papel, como nós estamos nos comportando, como vamos nos comportar, mas também para você. Como você está vivenciando essa realidade? Para onde o seu pensamento, o seu coração, a sua fé está se dirigindo? Será que você já percebeu? Cristo, Ele é o Senhor e Ele está lhe chamando à salvação? Será? Você tem ouvido a voz do Senhor? A Bíblia diz que se hoje ouvirdes a sua voz, não faça dela algo como um ignorante. Não faça dela como algo que passa de um lado para outro do ouvido. É isso que a Bíblia diz lá em Hebreus. Se você não ouviu ainda,
Ele continua a te chamar. Em João 10, versículo 26 a 29, eu quero ler esse texto, eu anotei aqui. Você ouça com muita atenção. E diz, Jesus falando e respondendo a um grupo de líderes religiosos. Olha o que Jesus diz. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. Olha para quem Jesus está dirigindo, para os religiosos da época dele. Ele diz, as obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Olha como Jesus está sendo duro com aqueles religiosos e principalmente líderes, tinha líderes e tinha os seus seguidores, que o que eu faço é em nome do meu Pai, mas vocês não creem em mim. Olha o que Deus está dizendo. Será que o que está acontecendo e que Deus está fazendo através da sua igreja, o que Deus está te chamando, tocando o seu coração através da palavra dele, mas será que você crê? Aí ele vai dizer aqui, aí, na sequência, as obras que eu realizo, ele diz então, seguindo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará, as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Olha que texto maravilhoso. E a pergunta é, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você ouve a voz de Jesus? No seu coração responda. Você ouve a voz de Jesus? Porque o texto diz que ele as conhece. As ovelhas dele ele conhece. As pessoas que ouvem sua voz, ele as conhece. E ele diz, elas me seguem. Então esse texto, eu espero que fique marcado no seu coração e você responda. Então procure nesse momento de tantas incertezas, medos e tristeza, ouvir a voz de Deus. Se ele está tocando seu coração, não ignore. Escute a sua voz, crendo e recebendo ele como seu único e suficiente Salvador pessoal. Ele fala ao seu coração como um cicio. A voz suave e delicada e confortadora para que você descanse nele, para que você creia nele, para que você aceite o seu conforto e toda a eternidade. Comece a ouvir a voz de Deus e tome decisões que ele te aponta. O Deus de Elias não operou e agiu apenas ontem. Ele age ainda hoje. Ele ainda restaura e reativa a sua igreja ainda hoje. Ele abre portas ainda hoje. Ele transforma vidas ainda hoje. Ele abençoa, protege e cuida. Ele põe no colo ainda hoje. E você, meu irmão, se sinta abraçado pelo Senhor. Mas saiba, continue a ouvir a voz do Senhor. E se você é um crente em Jesus e não tem ouvido a voz do Senhor, volte-se para Ele. Clame para que possa ouvir a sua voz. E todos nós, ouçamos a voz do Senhor Jesus e o sigamos. Amém? Que Deus o abençoe ricamente. Que em qualquer circunstância, em qualquer momento, você não possa desanimar, mesmo dentro das circunstâncias. Que Deus lhe abençoe e lhe dê uma boa semana. Obrigado.
Amém. Nós encerramos por hoje o culto de adoração e o próximo culto será quinta-feira às 19 horas. Boa noite, nos vemos lá.